Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo? Gente, o último estudo, quem não está acompanhando aí, gente, dá uma procuradinha na playlist, é um canal novo, com pouquíssimos vídeos, portanto, é de suma importância que vocês acompanhem conforme eu tô entregando os vídeos. Por quê? Porque há uma linha de raciocínio sobre isso. Então, antes de você assistir esse vídeo, dá uma olhada nos que eu já compartilhei com vocês. Por quê? Porque ali você vai ouvir a respeito de por que você não compreende, lê a Bíblia, mas não compreende? Ali tem os 3 passos, os 3 motivos pelo qual você não compreende a Bíblia, tá? Aí depois a gente soltou um vídeo a respeito de parábolas e enigmas, aonde ali fala que desde o princípio, quer dizer, desde Gênesis, o Senhor sempre está falando por parábolas. E o que é uma parábola? Parábola é uma história que aconteceu ou fictícia, ou uma história que você ficou sabendo e colocou ali, que ela tem um enigma dentro dela, que você lê como uma história normal, porém ela não é uma história normal. Ela tem dentro dela um segredo, um enigma. E enigma nada mais é algo que precisa ser descoberto. Você tem que juntar pistas, encontrar as pistas e aí encontrar o enigma, ou seja, o que realmente aquela história quer dizer. E a hora que você pega a Bíblia para ler versículo por versículo, capítulo por capítulo, desde Gênesis, você não repara isso. A hora que você tá lá da metade para frente, você começa a compreender e você fala: "Meu Deus, então é sobre isso?". Então, se for ver, você tem que voltar e você lê de novo, de novo. Então, os meus vídeos, nada mais, nada menos, são spoilers para quando você chegar lá, você já compreender do que se trata. Então, eu adianto isso. Então, coisas que você ia demorar aí 1 ano, tem gente que tá na instituição há tanto tempo e nunca tá sempre no leite. Nunca compreendeu as coisas mais profundas. Por quê? Por causa do conflito de interesses, por causa da tradução bíblica. Por isso que vocês devem assistir os primeiros estudos. E são curtíssimos, tá? Então, comparado com os próximos, então são curtíssimo, vale a pena seguir para você não ficar perdido. Senão, de repente, o que eu for falando aqui, você vai falar: nada a ver. Essa mulher é doida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Igual eu já ouvi de gente que não lê a Bíblia falar assim: ah, ela não fala coisa com coisa. Pegue, gente, não acredita em mim. Pegue a Bíblia e leia você mesma. Acompanhe quando eu estiver falando. Tire a prova real. Lembra da aula de matemática? Você faz a conta, depois tira a prova real? É assim que funciona. Por quê? Porque eu não tenho nada para esconder de vocês. Eu não tenho conflito de interesse. Eu não tenho que mostrar para você uma verdade, porque eu tenho uma intenção no meu coração, porque eu tenho negócios com você, que eu preciso te agradar, eu preciso para você poder trabalhar gratuitamente para mim, numa escravidão espiritual. Então, eu te dou o que você quer, que é cargo, status, salvar os seus parentes trazendo para a instituição, porque senão, se não vir para a instituição, vai para o inferno. Não, eu não tenho esse conflito de interesse, que eu não preciso do seu dízimo, não preciso das suas ofertas para poder falar só alguns pedaços da Bíblia para você. Senão, você não pode saber da Bíblia inteira. Eu não te influencio a compreender a Bíblia inteira. Não existe esse conflito de interesse. Assistam os outros vídeos, os primeiros vídeos falam a respeito disso bem explicadinho, com versículos bíblicos, para que você... como eu sempre repito, a minha opinião não voga nada. O importante é o que está escrito na Bíblia, tá? Então, vamos voltar lá. A gente estava falando de parábolas e enigmas. Os enigmas que estão dentro das parábolas, certo? E daí, a hora que você descobre isso lá no Evangelho. Porque daí você
aprende. Porque no início a gente vê as parábolas, só Cristo falando ali a respeito das parábolas, e parece que essas parábolas ficam só ali, né? Ali no Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. E daí você, conforme você prossegue na leitura bíblica, você vai reparar que não é isso. Quando você chega ali nas cartas de Paulo, né, as cidades ali, você vai ver ele explicando, ele trazendo essa ideia de parábolas e enigmas de uma forma, ele nomeia esse tipo de estudo para que as pessoas compreendam do que se trata. Quer ver? Vamos pegar ali. Pega para mim aí, abre a sua Bíblia. Primeira, lembra, se você tiver uma Bíblia NVI, ARC, ARA, nessas traduções, elas são mais difíceis para quem ainda não é nem questão de ter conhecimento bíblico, não. É questão assim de cultura, se você já é acostumado a ler livros, se a linguagem dos livros que você lê são livros mais técnicos, aí você consegue interpretar a Bíblia nessa linguagem mais difícil. Maravilha. Mas 99% das pessoas não compreendem por causa da tradução. A maneira, o português, a maneira de referência, os verbos que são usados, as palavras que você tem que ficar procurando significado toda hora para poder entender. Tô falando da parte da estrutura, da parte histórica mesmo. Então você não consegue compreender por causa dessas traduções. Então, inicialmente, o ideal seria trazer para uma tradução na linguagem de hoje, para que você compreenda, igual eu te falo na linguagem, você consegue compreender claramente o que falo, porque eu não uso essas nomenclaturas, porque eles dão nome para tudo para dizer que eles são doutores, certo? Então eu não uso essas nomenclaturas, que é alguém que quer passar para você uma soberania, uma hierarquia, algo que a gente aprende muito aqui, algo que parece ser, mas não é, tá? Para dificultar o seu entendimento, mas para mostrar que eu tenho estruturas de conhecimento. Não, aqui eu falo de igual para igual e a maioria das pessoas me compreendem se elas estiverem com o coração aberto para isso, né? Se elas estiverem sendo uma morada do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, isso que eu estou falando, depois vou deixando vários versículos nos comentários, porque é baseado no que eu estou falando, para não deixar o vídeo muito longo, tá? Vai lá, sempre lá, não sei te dizer ali, na hora que você vai nos comentários, tem uma parte assim no vídeo que aparece assim, resumo do vídeo. E daí a IA, ela vai fazer o resumo e te explicar o que fala em cada segundo. É bem legal para quem não tem paciência para assistir o vídeo todo. Então você faz aquela leitura ali rápida e você vai buscar onde está falando e logo você vai encontrar os versículos que eu deixo no comentário, tá? Então, abre a sua Bíblia. Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar um pouco diferente, mas o significado é o mesmo. Ou você baixa no seu aplicativo a Bíblia Online, Moby Dick, se eu não me engano o nome. Ela tem várias traduções ali, então você dê preferência para uma NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Gente, são siglas. Nos vídeos anteriores eu explico isso. São siglas para que você compreenda melhor do que se trata, tá? Vamos lá que a gente tá com 10 minutos de vídeo. Ó, Colossenses 2, 16, 17. Tá? Olha aí na sua Bíblia, lê comigo, ó. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, bebem ou com relação à festa religiosa, celebração das luas novas e dos dias de sábado. Do que ele tá falando? Do Antigo Testamento, que a gente tem livros inteiros falando a respeito desses detalhes.
tá? Não é só um negocinho ou outro. Aí, parece que quando ele fala isso, ou quando Jesus fala, ó, o que importa é o que é o que sai da sua boca do que o que entra. Daí você fala, Jesus Cristo está indo contra a própria Bíblia, e tem gente que fala que a Bíblia se contradiz. A Bíblia nunca se contradiz. Nunca. É perfeita, é algo mais perfeito que você já pode ler durante a sua vida inteira, juntando todos os livros que você já leu até hoje. Então, no decorrer dos vídeos, você vai entender o porquê que eu falo isso. Vamos lá. Aqui a gente tem uma continuidade. Aqui Paulo, ele deixa claro para nós a respeito da parábola e de enigma. O que é isso? Ele esclarece de forma simples. Olha só. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. O que coisas? Ele colocou em detalhe o que come. Poxa, Levítico, o livro de Levítico fala o livro inteiro a respeito dos animais puros, os animais impuros, os animais terrestres, os aquáticos, como a gente deve se lavar as mãos, a água que tocou em animal morto não pode ser usada. Fala muito a respeito de saneamento básico, de higiene pessoal, né? E daí ali fala a respeito do homem, como ele ficar puro, como ele ficar impuro. Aí vem Paulo e fala que não. Como assim? A Bíblia está se contradizendo. É por isso que a gente precisa ter essa visão de entendimento que é dado pelo Espírito Santo de Deus a partir de Pentecostes. Na verdade, Jesus ele já tinha essa visão, ele já fazia o esclarecimento em particular para os discípulos. E ali ele fala que é muito engraçado isso, que ele fala por parábolas, exatamente para que as pessoas olhando, não enxerguem a verdade, ou ouvindo o que ele fala e o que os outros discípulos falam a partir dali, não compreendam. Ou seja, ele coloca em parábolas, com enigmas, propositadamente, para que só saibam a verdade aquele que está buscando pela verdade. Sensacional! Eu achava que as parábolas de Cristo era para facilitar o entendimento, e é o contrário, é para ocultar, para que as pessoas do mal, para que o joio ele não venha atrapalhar o andamento, desenvolvimento e multiplicação do reino. Isso é extraordinário. Isso vai contra tudo que disseram para nós até hoje. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, gente, não se assustem comigo, porque eu sempre leio como se fosse a primeira vez, porque para mim assim é um estado de êxtase. É sensacional sempre. Sempre, vocês vão acompanhando comigo, vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só, essas coisas são sombras do que deveria vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí, chegou lá nas cartas de Paulo, você falou, opa, é isso? Então vou voltar a ler tudo. Você precisa ler umas 4, 5, 6, 10 vezes a Bíblia inteira, ou seja, 66 livros, para você começar a compreender os mistérios que tem ali. E tem gente que, se não tiver no Espírito, vai ler, reler. Eu já li a Bíblia 10 vezes, não vi nada disso. Porque o Senhor disse que ele esconde de quem não está com o coração puro e voltado para isso. Eu vou falar o quê? É ele que manda, ele faz do jeito que ele quer. E ele revela para quem ele quer. Isso é extraordinário. E não é algo assim, ungido. Gente, não é. A palavra do Senhor fala que bate e abrir-se-vos-á. Então, aquele velho ditado, quem procura acha, está na Bíblia, em outras palavras. Então, vamos lá. Então, agora a gente já sabe que tanto estudo das festas religiosas é perfeito, é tudo apontando para a primeira vinda e segunda vinda de Cristo.
toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está apontando para a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nada mais. Nunca foi sobre fazer fofoca da vida de todos que estão na Bíblia. Nunca foi. Foi sempre para passar uma história que tem um código secreto dentro dela. Eu não gosto de usar essa palavra código secreto, tá? Para desvendar os enigmas que estão dentro dela, segundo a Bíblia. Porque eu quero usar as palavras que estão dentro dela, tá? Para as pessoas não fazerem recorte, apesar que é muito fácil fazer recorte dos meus vídeos, e dizer que eu estou falando outra coisa, tá? E que não é verdade. Vamos lá. Então, esse primeiro texto de Colossenses é muito fácil de entendimento e deixa muito claro que ali tá falando sobre o que comem, sobre o que bebem, tá? Comer, beber. Então, você vê que se trata de enigmas para ser desvendado, porque o Cristo fala assim, comam de mim. Comam da minha carne. E os religiosos disseram assim, mas o que ele tá falando? O que ele fala? A gente não entende nada que ele fala. É propositadamente para que os religiosos que estão voltados no dinheiro, no status, na fama, eles não compreendam e fiquem até bravos com nós. Por quê? Porque eles estão fracos espiritualmente. O que é estar fraco? Tem gente que acha que a gente foi ensinado, né? Que estar fraco espiritualmente é estar sem ir na igreja. Ou seja, que igreja que eu tô falando? Da instituição. E não é verdade isso. Fraco espiritualmente é a respeito do alimento espiritual. Tem um vídeo falando sobre isso aí, procura lá. O alimento espiritual é o crente que se alimenta somente de leite, somente das historinhas infantil superficial da cobra falante e da mulher que comeu uma maçã, de Davi e Golias que atirou a pedrinha, e ficam só nessas historinhas leves a vida inteira, não se aprofunda. Por quê? Porque não tem estômago. Se a gente dá um alimento sólido desse, já vomita, já passa mal, não aceita não, que não sei o quê. Então, vão morrer mamando, entende? Morrer no alimento, fracos espiritualmente. É isso, fraco espiritualmente é sem comer o pão da verdade. Vamos para outro versículo. Em Hebreus 8:5. Está escrito assim: eles servem num santuário que é cópia das coisas que estão no céu. Ah, tá glória! Tá entendendo? Essa cópia é uma sombra. Então quer dizer, pera. A gente teve o tabernáculo que o Senhor mandou construir e que Davi achou muito pobrinho, muito simplesinho, como Deus que mandou construir. Se ele quisesse fazer algo, o ouro e a prata é dele. Ele mandou fazer um tabernáculo feinho por fora, pequeno, simples por fora, principalmente, né? E foi propositadamente para mostrar a feição de Cristo, que não tinha beleza nem formosura, tá? Aí você vai ler no Novo Testamento, Cristo é o santuário dos homens, é o tabernáculo. Então, no Antigo Testamento, foi feito um tabernáculo terrestre, única e exclusivamente para mostrar uma incógnita, um enigma de Cristo. Entendeu? Então, toda aquela história do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, dos sacerdotes, é para isso. Então, gente, o tabernáculo, não só o tabernáculo, como a Bíblia inteira, todas as histórias sendo verdadeiras ou não, porque é usada outras histórias interpretativas, é usadas também vários tipos de história, tá? Ela serve como uma base para Cristo, para a primeira e a segunda vinda de... Tudo é sobre Cristo, sempre foi sobre Cristo, sempre será sobre Cristo, codificado em todos os livros, em todos os capítulos e em todos os versículos, ou na maioria deles, maioria que eu digo 99%, tá? Então, vamos lá, vamos
dar continuidade. Então, a gente leu em Hebreus, a gente leu 8:5, né? Então, a gente falou a respeito do santuário. Aí, em Colossenses, falou a respeito do que a gente come, do que a gente bebe, da celebração da festa, das luas e dos dias de sábado, certo? Então, quer dizer, já embutiu todos os livros. Vamos dar continuidade aqui, vamos para Hebreus 10:1. Vamos lá. A lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a realidade dos fatos. Então, quer dizer que a história do tabernáculo não quer dizer a realidade dos fatos sobre o que é ensinado? Não. É só para contar uma história. Só que quando você está no leite espiritual, você fica só baseado na história, na história, na história. Entendeu? Porque você não compreendeu do que se trata. Por isso que hoje, Israel, na verdade, todo Israel, você vai fazer uma excursão bíblica para lá, é tudo muito caro. Porque eles colocam, é uma cidade sagrada, é um país, né, especial, claro que é. Óbvio que é. Só que eles comercializam tudo. Tudo é por causa do dinheiro. Aí vem Cristo, mostra que tudo aquilo ali se trata de uma sombra para a realidade, mas o povo ainda quer ficar adorando o bezerro de ouro. Vamos lá para mais um versículo. Hebreus 9:23. As cópias das coisas que estão nos céus. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mera representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu. Então, quando eu vou colocar aqui várias e várias histórias, contando a história e mostrando a realidade, tá? Só que a gente precisa ir crescendo o entendimento de acordo com os vídeos para não confundir, tá? Então, o próximo passo que eu vou passar depois disso vai ser as primeiras figuras, o beabá, para você começar a compreender o que é sombra e realidade. Então, a partir de agora, do próximo vídeo, a gente vai falar único e exclusivamente de sombras e realidades o tempo inteiro. Então, para você começar a compreender, precisa começar do início, senão você vai ficar boiando nos assuntos, tá? Então, vamos lá. O que é uma sombra? Você lembra que na minha época, né, quase 50 anos, a gente brincava, a gente não tinha internet, a gente não tinha redes sociais, não tinha celular. Então, quando acabava a energia à noite, o que a gente fazia? A gente ficava procurando brincadeiras. E eu me lembro que a minha mãe acendia uma vela para iluminar, para a gente não ficar com medo. Porque em 3 irmãos a gente ficava, ai mãe, tá muito escuro e tarará, o pai não chegou do serviço ainda. E ela clareava com uma vela. E na hora que ela clareava com uma vela, a gente começava a fazer figuras com a mão. E na sombra, na parede, apresentava, por exemplo, olha, tá parecendo um cachorro, igualzinho. Olha, assim tá parecendo um coelho, modifica a mão. Vou deixar aqui para vocês, olha aí. Eu, como eu sempre falo, não sei mexer muito nessas, modificar, mas vou deixar uma imagem. Agora, reparem em uma coisa. Você tá vendo que a mão faz um movimento. Isso é importante, principalmente o pessoal do dia de hoje que não brincaram disso. E na parede aparece uma coisa. Então, o que é a sombra? A sombra é aquilo que você olha, você não viu a realidade. Vamos supor, uma criança não viu a minha mão. Ela vai olhar e você vai falar, você viu porque é criança? Porque criança se alimenta de leite. Porque a criança só olha a sombra e acha que a sombra que é a verdade. E a sombra não é a verdade.
Então você olha para a criança e fala: filho, olha lá na parede o cachorro. Olha, um cachorro. Ai, que bonitinho. Daí você finge que tá latindo um cachorro lá na sombra. Então quem não olha para a realidade vai olhar e vai ver um cachorro. Mas a Bíblia, principalmente Paulo e Jesus Cristo, nos ensina que a gente não deve olhar para a sombra e ficar acreditando, achando com aquele alimento líquido que é o leite, achando que Cristo é a realidade. Então, quer dizer, qual que é a realidade desse contexto que eu estou passando para vocês? A realidade se trata de duas mãos. Nunca foi sobre o cachorrinho. O cachorrinho é só a sombra. Geralmente, se tem um poste na rua e bate o sol, o que você vê no chão? A sombra de um poste. Se você vê uma árvore e bate o sol, o que vai estar no chão? A sombra de uma árvore. Então você olha a sombra e você fala: ah, é claro que é uma árvore. É claro que o sol está refletindo numa árvore. É uma coisa óbvia. Só que na Bíblia é o contrário. Quando você vê uma sombra de uma árvore, não é uma árvore. É sobre uma pessoa. Então, a luz de Cristo, que é a palavra, reflete no corpo de uma pessoa e no chão reflete a sombra de uma árvore. Como assim, Dani? Não estou entendendo. Vamos lá. No que a gente vive hoje no mundo, você vê uma árvore, o sol clareia e você vê na sombra uma árvore. Então, você pensa: claro que é uma árvore. Mas nas escrituras, o que você olha e fala é claro que uma árvore, não é uma árvore. Se trata de outra coisa. É isso que a Bíblia classifica como sombra e realidade. Ou seja, a parábola, que é a história que é contada na Bíblia, aqui Paulo, ao invés de ficar falando parábola e enigma, e para dificultar as coisas, ele coloca nome em parábola. Em parábola, ele dá o nome de sombra, que é aquela história que eu falo para vocês. Vamos supor, igual eu falei agora, do tabernáculo. O tabernáculo tem que ser construído com tal material, com ouro, com prata, com bronze, com linha dessa cor, com tecido dessa cor, e precisa ser carregado assim. Tem todos os detalhes. São 3 divisões. Não é toda pessoa que pode entrar aqui, não é toda pessoa que pode entrar aqui. E do lado de fora tem a bacia para se lavar, para os sacerdotes se lavar. E tem o lugar do holocausto. Então aquilo ali, aquele ritual, não é para ser realizado hoje, no tempo da graça. Qual que é o tempo da graça? Os 2000 últimos anos. Porque a gente tem um tempo completo de 6.000 anos. E os 7.000 anos é o milênio, que é o reino de Cristo. Os 6.000 anos, como eu estou repetindo, são 6, se divide em 6. Então, os 2.000 primeiros anos é o início dos tempos, os 2.000 primeiro. Os 2.000 do meio é o meio do tempo. E os 2.000 último é o fim dos tempos. 2.000 desde que Cristo chegou aqui. 2.000. Nós estamos no ano 2026. Agora, no momento que eu tô gravando o vídeo. Então, são 6.000. 2.000 é o início, 2.000 é o meio, 2.000 é o fim. Então, nós estamos no fim dos tempos desde que Cristo veio. Ai, gente, é tão simples isso. As pessoas, às vezes, confundem algo tão simples. Mas vamos lá. Então, a gente precisa compreender que um exemplo de sombra e realidade é isso. O tabernáculo estava falando a respeito dos acontecimentos de Cristo. Então, aqui se tratava de uma construção de material onde homem construía. Aqui é o tabernáculo vivo que Deus construiu, que é o próprio Cristo. Então, na verdade, o ensinamento bíblico era a respeito do que fazer e o que não fazer no tabernáculo? Não.
Era para dizer a respeito de Cristo. Isso sim, esse tabernáculo é a sombra e esse tabernáculo que é Cristo é a realidade. E a Bíblia inteira é sobre isso. É isso que eu estou querendo te dizer. Quando o sacerdote ia no tabernáculo do Antigo Testamento, quando ele ia lavar as mãos, Cristo fala que veio lavar os pecados. Não se preocupa que a gente vai se aprofundar em cada uma dessas histórias. É por isso que o pessoal não passa para vocês a história do Antigo Testamento, por causa do conflito de interesses. Então, o que que acontece? A gente precisa entender o Antigo Testamento para poder decifrar o Novo. Aí você vai ver, você vai aprender a respeito de dízimo e de oferta, vai ficar tudo muito claro, porque a luz de Cristo trouxe essa claridade. É a luz que faz a sombra. Então, toda vez que a gente disser sombra, vai ser a respeito de uma história, igual a história de Davi, por exemplo. Não é só para você saber que ele jogou uma pedrinha e derrubou o gigante, que vai derrubar o gigante da sua vida, o gigante dos seus problemas. Não, isso é balela. Isso, ó, não tem nada a ver, não tem nenhuma referência bíblica sobre esse emocional que é pregado a você. E é por isso que eu não tenho mais convite. Por quê? Porque o que eu trago, a verdade de Cristo, ela não lota as igrejas, ela não traz verba. Então, tem que ser retirado dos púlpitos. Só que quem que cala? O id é para fora. Em Apocalipse está escrito, sai dela, povo meu. E ainda está escrito também que alguma das igrejas que você vai ver que igrejas são pessoas, quando você estudar a respeito das igrejas, algumas pessoas estão produzindo, estão sendo verdadeiras, estão orando, jejuando e indo buscar realmente Cristo dentro das igrejas, mas como elas veem as coisas erradas que as mulheres, as pregadoras hoje falam e ensinam, e os Balaãos da vida, a Bíblia fala sobre esses dois. Ou seja, os Balaãos que pregam por dinheiro, que têm interesse de dinheiro, e a Jezabel, que a religião ensina que Jezabel é negócio de esmalte, de maquiagem, e não está isso na Bíblia. Jezabel é aquela mulher que influencia a outra para as coisas que não é de Deus, que a Bíblia fala no modo realidade, no modo sombra, que é a respeito da prostituição, mas é a prostituição espiritual. O tempo inteiro é citado na Bíblia a prostituição, que é a prostituição da sexualidade, de trair o marido, de se vender por dinheiro. E a Bíblia traz esse modo sexualidade, traz para o modo espiritual. Por isso que a igreja é chamada a fiel de noiva e a que se corrompe por causa de dinheiro de prostituta. Ela faz uma sombra realidade com a mulher fiel e infiel, mas ela traz isso falando a respeito de dinheiro, porque quem trabalha por dinheiro é a prostituta. Então, a Bíblia chama de prostituta não só aquele líder que está lá nos púlpitos, com interesse no seu dinheiro, que a Bíblia fala, a Bíblia, o tempo inteiro a Bíblia fala, mas também a eu e você que está lá com interesse. Eu tô com interesse de curar de uma doença. Eu tô com interesse de levar meu filho, minha filha, meu marido pro céu através da igreja, que isso também não é verdade. Que a igreja de pedras é a casa de Deus. Mentira, você vai ver que essa instituição nunca foi a casa de Deus. Por quê? O Senhor fala assim, eu não habito em templos construídos por mãos humanas. E que o tabernáculo que foi construído é para falar a respeito de Cristo só. E que foi temporário. Depois, Davi quis construir um templo porque ele achou muito muxuruquinho ali. Ele achou o reino dele muito cheio de luxo, muito grande, muito exuberante, e o tabernáculo muito murchinho.
Então, a intenção do coração dele era fazer algo melhor para Deus, sendo que ali foi um passo a passo que o próprio Senhor ordenou fazer, certo? E Deus fala para ele, não, você não vai construir. Deixa que seu filho construa. Por quê? Porque Davi foi assassino, né? Querendo ou não, era um homem segundo o coração de Deus, foi durante um tempo. Quando a gente estudar a história de Davi, você vai compreender muitas coisas. Porém, ele não poderia construir, porque tinha sangue nas mãos. Então, veio Salomão e construiu, né? Mas também há outras histórias que eu gostaria muito de compartilhar agora, mas são muitos detalhezinhos para eu passar para você, que eu vou fazendo isso no decorrer, porque eu gosto de ir mostrando os versículos tudo certinho, tá? Então, vamos lá. Deu para entender a respeito do que é sombra, o que é realidade? Então, a sombra vai ser sempre a parábola, o enigma. Quando você descobre o enigma, o segredo da história, então essa é a realidade em Cristo. E é para isso que a sombra serve, mais nada. Então, se a gente fosse ver hoje, de uma maneira fácil para você compreender, a gente teria que fazer o quê? Tirar a capa da Bíblia, soltar todas as folhas, cortar ali as partes que se conectam, juntar. Então, aqui a gente junta tudo falando do tabernáculo, todas as passagens, juntou aqui. Então, aqui a gente vai fazer, a gente vai esmiuçar, a gente vai quebrar essa Bíblia inteira, olha aqui, para achar a realidade em Cristo. É assim que funciona, tá? Então, por quê? Porque a Bíblia fala a respeito de um tesouro escondido. E como que você faz para você encontrar um? Você pega a terra e você quebra a terra inteirinha ali, esmiuça para você encontrar lá escondido o tesouro. O tesouro não brilha, não reflete. Vou ver se eu coloco uma imagem aqui para você. Não reflete. Então, eu vou colocando, eu vou falando para o chat fazer. Olha, faça uma montagem assim, faça uma imagem assim, desfaça, faça assim, faça assim. E às vezes eu perco muitas horas pedindo para ele criar imagens que representa algo que Cristo me mostrou através do Espírito Santo e eu quero passar para vocês. Então, como eu não desenho, não sei desenhar, então é um jeito que eu consigo transmitir. Então, o que vocês fazem? Se você estiver assistindo no celular, pausa. Vou tentar colocar essa imagem um pouco mais devagarzinho, assim, para que você possa ler, acompanhar o versículo, observar a imagem e compreender o que eu estou falando. Então, logo você despedaça a terra, ali tem pedra, você tem que tirar, para você alcançar o tesouro escondido. E quando você abre esse tesouro, vamos supor, o ouro que está lá dentro reflete. Por quê? Porque encontra com a luz. E você encontra o tesouro escondido. Na palavra de Deus é igualzinho. Você precisa ali esmiuçar, juntar o que eu chamo de quebra-cabeça também, mas é o mapa do tesouro. Ele é um mapa. Você precisa juntar ali, igual naqueles filmes, juntar as peças dele, você tem um mapa. Fala, poxa, sempre foi sobre isso. Então, quando você lê do jeito que ele está montado ali, você vai ler só histórias. Você vai só ler. Aí você vai ficar aquele decoreba para mostrar que você tem sabe a respeito da Bíblia, você fica naquele decoreba dos versículos preferidos, que você fica recitando. Isso não é sabedoria. Isso até criança faz. Isso até usar atores e atrizes da Globo e dos filmes tem que decorar ali algumas falas, decorar, para poder fingir, olha só, fingir aquela história. Então, todas as vezes que você recita pedaços da Bíblia, textos decorados, nada mais, nada menos você está sendo um ator, atriz globalista. Por quê? Porque quem
colocou os versículos, capítulos e organizou esses livros e colocou os nomes foi o homem com a intenção de organizar ou talvez de esconder, né? As referências bíblicas. Então, você só está se mostrando. Então, sinto muito se isso fere o seu ego, tá? Então, se você lê a Bíblia inteira e estuda ela inteira, é impossível você ficar decorando esses números, essas passagens preferidas. Por quê? Porque você não leu só meia dúzia de palavras. Porque você está se aprofundando cada vez mais, se torna impossível, impossível. Isso que é uma coisa mais linda do mundo, mais linda. Então, aquela leitura que te dava sono, que era chata, de repente, começa a te ser o ponto principal. Eu costumo dizer assim, parece que é mentira, parece, só quem me conhece de verdade, sabe, quem senta na minha mesa todos os dias, sabe que se deixar, eu não tenho vontade de comer, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade de arrumar casa, não tenho vontade de fazer mais nada, de tão impactante que é cada descoberta que o Espírito Santo vai passando. E é infinita. Faz anos, anos e anos que eu estou nessas descobertas, anos e anos. E você não precisa abrir um Google, você não precisa abrir nada, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Só ela mesma te explica. Quando a gente vai, por exemplo, através de uma imagem, para que compreenda, porque o cérebro, algumas pessoas precisam da imagem para uma compreensão mais completa, então isso te ajuda. Ou, por exemplo, uma pessoa não sabe o que é um... Vamos usar uma expressão aqui... Ai, agora não vem nada na mente, mas vamos supor que a pessoa... Aqui, um enigma. A pessoa não sabe o que significa a palavra enigma. Então, se a pessoa não sabe, ela tem que ir lá procurar lá no dicionário. Normal, tá? Mas eu digo que o conteúdo bíblico, as respostas bíblicas estão dentro da própria Bíblia, tá? Deu para entender o que é sombra, o que é realidade? Então, a sombra, que parece ser uma árvore, não é uma árvore, é uma pessoa. E o tabernáculo, que parece ser o tabernáculo de Deus, não é, é Cristo. Então, a gente colocando aqui o sol, imagine Cristo em pé, o sol batendo e na sombra dele aparecendo a construção do tabernáculo. Entendeu? Então, a realidade é uma coisa e a sombra é outra, diferente. Então, a realidade, como que é? A realidade não é em pé? Vamos supor, uma árvore, de verdade, a gente não tá falando de parábola agora. Então, uma árvore, ela não é em pé, verticalmente, uma árvore em pé. A hora que a luz bate nela, a sombra não fica assim, ó. A sombra fica deitada. Então, a sombra é sempre deitada. Qual que é essa referência? Que é um modo horizonte. Qual que é o modo horizonte? Aqui que a gente está vivendo aqui na Terra. Tudo horizontal. Por exemplo, para você passar de um cômodo da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, você não tem que passar horizontalmente. Para você ir para uma cidade para outra. Então, a gente está vivendo horizontalmente. A gente vive horizontalmente, certo? No modo realidade, não. É tudo verticalmente. No que diz respeito do céu e da terra. Essa conexão ou seja, a realidade sempre aponta para Cristo e para o propósito dele na primeira e na segunda vida. Assim como a árvore é em pé, vertical, que é a realidade da matéria, e a sombra, ela é horizontal. Então, tudo que está na Bíblia, todo acontecimento que é colocado, que acontece horizontalmente, ou seja, o tabernáculo foi construído como? Tabernáculo, imagina, igual a construção de uma casa horizontalmente. Então, é um cômodo aqui, outro cômodo aqui, outro cômodo aqui. Horizontalmente acontece a distribuição desses cômodos. No modo realidade, que é o modo de Cristo, como que é o cômodo? Um cômodo aqui, primeiro céu, outro cômodo aqui, segundo céu, outro cômodo aqui, terceiro céu.
Então, isso é a verticalidade. Então, tudo que acontece tudo que acontece no modo horizontal aponta, ou seja, não quer dizer aquilo mesmo que aconteceu, quer dizer algo vertical, algo que aconteceu em relação ao céu. Legal, né? Então, quer dizer, horizontalmente, se eu estou aqui nessa cadeira, que eu estou sentado nesse momento, e eu colocar uma cadeira aqui do meu lado, então faz de conta que onde eu estou sentado, ao invés de ser uma cadeira, é um trono de rei e de rainha. Então, eu estou no meu trono. Se eu colocar aqui à minha direita outra pessoa, a pessoa estará à direita do meu trono, quer dizer, ao lado do meu trono, porque eu estou horizontalmente vivendo na terra. E se alguém senta do meu lado, a pessoa horizontalmente está ao meu lado. Quando fala que Jesus está ao lado de Deus, você vai perceber que é verticalmente. Olha que lindo, é verticalmente. Então, estar ao lado é estar aqui, ó. Deus está aqui, Cristo está ao lado. Então, ele tem acesso ao terceiro céu, o único que tem acesso ao terceiro céu. Porém, o trono dele está aqui, ó, no reino. Ah, que lindo, gente. Vocês vão estudar muito a respeito do reino. Parece confuso agora, mas não é. Assista esse vídeo quantas vezes for necessária. Vou colocar algumas imagens aqui. Vou distribuir alguns versículos nos comentários, tá? Coloque o resumo, porque o resumo eu gostei muito do jeito que a IA faz aí para vocês, para quem não tem muito tempo disponível. E aí, o que parece complicado agora, no decorrer dos vídeos, vai fazer mais sentido para sua compreensão, tá? A respeito de sombra e realidade, porque eu vou repetir várias vezes em todo os próximos vídeos, contando todas as histórias e mostrando para você, tá? Então, fica firme, Deus é contigo, tenha essa sede, essa fome da palavra, que essa fome é o que nos mantém nutrido para a vinda de Cristo. E até o próximo estudo, se Deus quiser, e Ele é de querer.